Olá, seja bem-vinda à comunidade adventista do Encontro Vida. É um prazer muito grande saber que você está aí do outro lado, assistindo a nossa programação. Nós estamos muito felizes por estarmos juntos. Nós estamos aí vivendo uma situação atípica, bem complicada, mas temos feito o possível para que o Encontro Vida seja levado até você. E assim, muito obrigado por você ter tirado esse tempinho para estar na companhia dos seus amigos, os adventistas do sétimo dia, aqui da comunidade adventista do Encontro Vida. Olha, você que tem acompanhado aí as nossas programações, fica aqui o nosso desafio para você compartilhar os links do programa, dos nossos programas com os seus amigos, para que você possa compartilhar com os seus parentes e que mais pessoas possam, então, estar aí também acompanhando a nossa programação. Eu gostaria aqui de estender o meu abraço a todos os nossos amigos, membros aqui da comunidade do Encontro Vida, você que está aí na sua casa, talvez no seu quarto, à vontade aí no sofá da sua casa, fique à vontade, essa é a nossa programação de hoje. Estamos muito felizes por mais uma vez nos reunirmos através assim da forma digital, online, mas Deus seja louvado pela tecnologia, que nesse momento difícil tem sido uma bênção para nós. Veja, hoje nós estamos iniciando uma nova série de estudos da Bíblia e durante este programa e os próximos programas nós estaremos trazendo para você um tema muito especial. O tema desta série é o poder das palavras. Nesta série nós vamos falar das palavras que realmente podem trazer poder para a sua vida. Palavras que podem fazer a diferença na vida do ser humano. Palavras que podem dar a vida e transformar as vidas. Então você é o nosso convidado a acompanhar a nossa programação durante toda esta série. E hoje nós temos um tema muito especial. O tema de hoje é o benefício da dúvida. Sem mais delongas, nós vamos para o nosso tema, mas antes, porém, eu gostaria de fazer uma breve oração com você. Quero convidar você que está aí nos assistindo, assim mesmo como você está, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Soberano Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade toda especial que temos de mais uma vez louvarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de também estudar a Tua Palavra. Neste momento, nós pedimos a orientação do Teu maravilhoso Espírito, que ao estudarmos a Bíblia hoje, possamos ter a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse para você, o nosso tema de hoje é o benefício da dúvida. Esse é um tema bem especial. Porque, na verdade, todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos dúvidas. Eu posso estar falando para alguém nessa ocasião que está com sua mente cheia de dúvidas. Seja em relação a qual for o assunto, as dúvidas, elas têm feito parte da trajetória humana. E eu acredito que ninguém entende melhor deste assunto de dúvidas do que um aluno que está diante das questões de matemática do vestibular. Você que já passou por essa situação sabe do que eu estou falando. Inclusive saiu em 2016 um artigo na revista Galileu, e esse artigo mostrava que é praticamente impossível você resolver todas as questões de matemática do vestibular no tempo estipulado. Imagina se na equipe do Enem, o matemático francês Pierre de Fermat fizesse parte. A história conta que Pierre de Fermat escreveu um teorema na margem de um livro, e esse teorema dele durou nada mais, nada menos do que 385 anos para ser resolvido. Do lado do teorema, ele escreveu a seguinte frase: descobri algo maravilhoso sobre este teorema, mas não cabe nessa margem. Isso foi suficiente para se instaurar um ponto de interrogação enorme sobre o teorema de Fermat. E milhares de pessoas vieram e tentaram resolver, encontrar as respostas para o teorema de Pierre de Fermat. Essa saga em busca da resposta pelo teorema de Fermat, inclusive virou um livro chamado O Último Teorema de Fermat. Só que foi um britânico chamado Andrew Wiles que conseguiu chegar à resposta para o teorema. Ele começou a sua luta em busca da resposta para o teorema de Fermat em 1986. Só conseguiu responder em 1995. Você já imaginou?
mais de 300 anos em busca de resposta para uma questão. Então vejam, as dúvidas, os questionamentos, os pontos de interrogações estão aí. Eles fazem parte da nossa vida. Inclusive existe um personagem na história que ficou muito famoso por priorizar a dúvida. Foi um matemático, físico também, e também filósofo chamado René Descartes. Ele foi considerado como o pai da filosofia moderna, porque decidiu priorizar a dúvida. É óbvio que os argumentos de Descartes são contrários à Bíblia. Inclusive, ele dizia que nós, seres humanos, não precisamos de uma revelação escrita, porque somente a razão humana pode nos dar todas as informações acerca de Deus que nós precisamos. Argumentos à parte, René Descartes decidiu priorizar a dúvida e decidiu, então, fazer da dúvida a busca para o seu conhecimento. A dúvida de René Descartes não tinha o objetivo de chegar ao ceticismo, aquela dúvida onde não assenta nenhum outro objetivo que não seja a própria dúvida. Mas o objetivo da dúvida era levar ao que é palpável, ao que é indubitável, ao que é certo e ao que é seguro. Vejam, as dúvidas não são as vilãs da história. Se você parar para pensar, alguns personagens da Bíblia, em determinados momentos da sua vida, passaram por dúvidas. Posso citar, por exemplo, Pedro. Uma certa ocasião, a Bíblia narra, Pedro estava com os outros discípulos em um barco, e aí, às altas horas da madrugada, Jesus se apresentou para Pedro e os outros discípulos caminhando sobre as águas. Eles ficaram aterrorizados, e aí Jesus disse: calma, sou eu. E Pedro, no afã do momento, na emoção da situação, Pedro disse: se realmente é o Senhor, mande que eu vá também caminhando sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. E Pedro saiu então do barco, começou a caminhar em direção a Jesus, também caminhando sobre as águas. E aí ele foi caminhando, mas de repente Pedro começou a afundar. E ele então gritou por socorro a Jesus. Jesus foi até Pedro, segurou Pedro, tirou Pedro das águas e olhou nos olhinhos de Pedro e disse assim: Pedro, você é um homem de pequena fé. E aí Jesus faz uma pergunta muito especial para Pedro. E Jesus pergunta: por que você duvidou? Veja, esse foi um momento muito especial que Pedro duvidou. Alguém poderia dizer: mas será que a dúvida que Pedro sentiu naquele momento foi uma sementinha plantada pelo diabo para levar Pedro ao ceticismo? Eu diria que não. Na verdade, a dúvida que Pedro teve foi uma reação humana ao desconhecido. Aliás, não se é comum ver pessoas caminhando sobre as águas? Então, face ao desconhecido, a única coisa que paira à nossa vista é um enorme ponto de interrogação. Quando nós estamos diante de um teorema que nós não sabemos a resposta, o que resta para nós? Um enorme ponto de interrogação. Quando nós estamos diante de situações que nós não compreendemos, qual é a única coisa que nós conseguimos enxergar? Um enorme ponto de interrogação. Portanto, as dúvidas não são as vilãs da história. Então, quer dizer, Ronailson, que todas as dúvidas são boas? Nem todas as dúvidas são boas. Existem aquelas dúvidas que não são as mocinhas da história. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos as dúvidas que são boas, eu vou sinalizar a aspa, porque melhor do que a dúvida é a certeza. E existem aquelas dúvidas que são vilãs. E o grande dilema agora é saber qual é a diferença de uma para a outra. Eu quero, nos meus próximos minutos, me demorar um pouquinho mais nessa questão. Para isso, quero convidar você a voltar um pouco no tempo e fazermos uma visita ao Jardim do Éden. Não será uma visita muito boa, na verdade será uma visita bem desagradável, porque a situação não é a melhor das situações. E essa situação está relatada exatamente no capítulo 3 de Gênesis. Este, para alguns comentaristas bíblicos, é o capítulo mais triste da Bíblia, porque ele narra o lapso da história humana. Então, nós temos uma criação antes do capítulo 3 e uma criação depois do capítulo 3. Se você analisar os capítulos 1 e 2 da Bíblia, do livro de Gênesis, você vai ver que no capítulo 1, Deus está criando todas as coisas. E tudo era bom, e tudo era muito bom, e tudo era perfeito.
No capítulo 3, nós temos um problema, e no capítulo 4, você vai perceber que Caim mata Abel, um irmão matando o outro. Por que essa mudança dramática, drástica de realidades? Por que no capítulo 1 e 2 tudo é perfeito, e no capítulo 4, um irmão está matando o outro? Porque entre essas duas realidades, nós temos o capítulo 3, que narra o momento da queda do homem. E eu queria ler com você os 5 primeiros versos do capítulo 3. Nesses versos, nós vamos tirar algumas lições relacionadas ao tema desta ocasião. Diz o seguinte a Bíblia: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2, respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Esses 5 primeiros versos do capítulo 3 de Gênesis nos apresenta 3 estratégias que o diabo utilizou naquela ocasião para levar o casal Adão e Eva à ruína e para bagunçar toda a criação de Deus que até então era perfeita. Vejam, nós vamos aqui olhar um pouquinho a respeito dessas estratégias de Satanás, porque elas não são diferentes do que ele faz hoje. Na verdade, no decorrer da história, desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, ele tem usado as mesmas estratégias. Ele pode ter usado em alguma ocasião na sua vida. Se não usou, em algum momento ele vai utilizar. Por isso é importante que nós então compreendamos a respeito deste assunto. A primeira estratégia utilizada pelo diabo aqui é o disfarce das suas intenções. O diabo aqui disfarça as suas palavras. As palavras dele é disfarçada com as suas aparentes boas intenções. Os mais antigos que estão nos assistindo nesse momento vão lembrar daquelas antigas propagandas de cigarro. Você lembra? Lembra como eram as antigas propagandas de cigarro? Eu vou explicar para aqueles que são mais novos. Não que eu lembre, na verdade eu li, eu não sou tão velho assim. Mas as antigas propagandas de cigarro eram mais ou menos assim. Se apresentava aqueles homens com porte elegante, geralmente montados em belos cavalos, correndo em câmera lenta, e por trás aquelas imagens, aquelas paisagens bonitas, geralmente aqueles canyons bonitos, e a propaganda trazia um ar de liberdade. E no final da propaganda, evocava-se a marca do cigarro e dizia: se você fumar o cigarro fulano de tal, você vai se sentir livre. Sabe o que as propagandas de cigarro não apresentavam? Se você lembrou dessas propagandas de cigarro aí, não saia de casa de jeito nenhum, porque você está no grupo de risco, viu? Fique em casa, tá ok? Uma coisa que essas propagandas não mostravam era o efeito danoso que o cigarro provocava nas pessoas. Elas não mostravam o câncer, elas não mostravam as doenças que hoje nós temos por causa do fumo, do cigarro. Ou seja, era uma propaganda mascarada por algo bonito, por algo maravilhoso, a liberdade. É a mesma coisa que o diabo faz, a mesma coisa que ele fez com Eva e a mesma coisa que ele faz conosco hoje em dia. Ele disfarça as suas intenções e ele faz isso para chamar a sua atenção. Então, a primeira estratégia do inimigo tinha um objetivo: chamar a atenção de Eva. Você acha que ele conseguiu? Sim, ele conseguiu. E então ele vai para a sua segunda estratégia. Sabe qual é a segunda estratégia que ele utiliza? Duvidar da palavra. O verso que nós lemos, o verso 1, apresenta a primeira fala da serpente. Ele diz: foi isso que Deus diz, não comereis de toda árvore do jardim? Veja, existe algo muito específico nessa pergunta da serpente para Eva. Eu fico imaginando se por acaso a serpente chegasse para Eva e dissesse, e apenas replicasse a ordem que Deus havia dito. Ou Eva, foi isso que Deus disse? Não comereis livremente de todas as árvores do jardim, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dele comeis, certamente morrerás. Você já pensou se ela chegasse replicando a mesma ordem que Deus havia dito? O que Eva faria?
Eva olharia para a serpente e diria, sim, foi isso mesmo que Deus disse. E aí, a sua estratégia de derrubar a Eva cairia por terra. Então, qual é a estratégia que ele utiliza? Ela faz uma pergunta e modifica aspectos relacionados à ordem de Deus. Então, é uma pergunta muito específica, que modifica a ordem de Deus e coloca sobre a ordem expressa de Deus um enorme ponto de interrogação. Vejam, o que a serpente está fazendo é uma pergunta relacionada à ordem explícita de Deus. E aí, quando a serpente faz essa pergunta para Eva, ela então induz Eva a parar um pouquinho, a pensar e, consequentemente, responder o questionamento da serpente. Se nós fôssemos dar um F5 nessa pergunta da serpente, seria mais ou menos assim: ô Eva, me diz uma coisa, foi isso que Deus disse, que você não pode comer de nenhuma árvore que está no jardim? Era como se a serpente estivesse dizendo assim: ora, se esse Deus é realmente amoroso, como ele diz ser, você não acha que Deus seria mais bondoso? Seria mais generoso com você? Eva, para um pouquinho, usa a massa cinzenta. Se você olhar o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, você vai ver que o alvo de Satanás naquela ocasião era o intelecto de Eva. O objetivo dele era chegar no intelecto de Eva. E como ele faz para alcançar o intelecto de Eva? Através de uma pergunta, de um questionamento, de um ponto de interrogação diante de uma ordem que Deus havia dito. Agora Eva se vê obrigada a responder o questionamento da serpente, e ela então vai replicar a ordem que Deus havia dito para ela. Versos 2 e verso 3, respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Você percebeu que Eva está replicando a ordem de Deus? Mas existem algumas diferenças. E eu quero estabelecer aqui pelo menos 4 diferenças da replicagem que Eva faz para a ordem de fato que Deus havia dito. Para nós chegarmos a essa conclusão, você pode ler aí a ordem de Deus no capítulo 2, versos 16 e 17. Diz o texto: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, pois no dia que comer, certamente morrerás. Eva replica esta ordem. Agora olha a diferença. Ela diz assim: nós podemos comer de toda árvore do jardim, mas, percebam que Eva subtrai a palavra livremente. Deus diz, você pode comer de toda árvore livremente. Quando Eva vai replicar a ordem, ela diz, nós podemos comer de toda árvore, mas Eva subtrai a palavra livremente que está na ordem de Deus. Mas isso é significativo, Ronailson? Claro que é, muito significativo, porque a palavra livremente nos apresenta que na restrição que Deus deu para o casal, havia o fator liberdade. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Adão e Eva, vocês são livres para comer de todos os frutos que têm. Então, dentro da restrição que Deus deu, havia o fator liberdade. Mas quando Eva vai replicar esta ordem, Eva subtrai o fator liberdade da equação. E sabe qual é o efeito que isso causa? Nas palavras de Eva, era como se eles fossem escravos do permitido. E nas palavras de Deus, era como se o casal fosse livre do proibido. Quando Eva subtrai o livremente, Eva está tirando o fator liberdade da restrição de Deus. Se você parar para pensar, o que Eva está fazendo é seguindo paulatinamente os passos da serpente. Quando ela faz a pergunta, a serpente modifica a palavra de Deus. Quando Eva replica a ordem, ela começa a tirar aspectos da fala de Deus. Ela subtrai livremente e acrescenta o tocar. Deus não havia dito que eles não podiam tocar. Mas tem um outro ponto especial. Se você ler o final
da replicagem que Eva faz, ela diz assim, o final do verso 3, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Eva tira aqui o certamente que Deus diz. Na ordem de Deus, ele havia dado a certeza da morte. Ele havia dito, se vocês comerem, é certo, é indubitável, é sem sombra de dúvida que vocês vão morrer. Então havia a certeza, portanto, nas palavras de Eva, a morte era uma possibilidade. Nas palavras de Deus, a morte era uma certeza. Eva está, aos poucos, trilhando os mesmos passos que a serpente. Um outro ponto interessante também, esse é um pouquinho mais técnico, mas você vai tirar de letra, porém precisa estar com a Bíblia em mãos. Você está com sua Bíblia em mãos aí? Não está? Corra lá, pega ela, porque você vai precisar da Bíblia. Vejam, existe uma expressão no capítulo 3, que é utilizada para designar a Deus, o nome, como Deus é tratado. Se você ler o verso 1 diz assim, mas a serpente é a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus. Essa é a expressão, o Senhor Deus. Essa expressão aparece em todo o capítulo 3, absolutamente todo o capítulo 3. Deus é tratado de Senhor Deus. No capítulo 3 de Gênesis, Deus é o Senhor Deus. Essa é a expressão hebraica Adonai Elohim, Senhor Deus. E o Adonai é o tetragrama sagrado, que nós não sabemos a pronúncia e nem o significado. É o Adonai, é o Deus da aliança, é o Senhor Deus. Todo o capítulo 3, Deus é tratado como o Senhor Deus. Sabe qual é o único momento do capítulo 3 em que Deus não é o Senhor Deus? É o momento do diálogo entre a serpente e Eva. No diálogo entre a serpente e Eva, essa expressão é mudada. Se você olhar no finalzinho do capítulo 1, do capítulo 3, versículo 1, diz assim, e disse a serpente, é assim que Deus disse. Vejam, a serpente é o primeiro personagem neste texto a tirar o Senhor da história. Ela usa apenas o Elohim, o Deus. A expressão Adonai fica de fora, apenas Deus. Foi assim que Deus disse? A expressão Senhor Deus sai de cena. E sabe o que é o mais grave na história? É que quando Eva vai replicar a ordem de Deus, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela segue o mesmo exemplo da serpente. Isso fica claro no verso 3, quando ela diz, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. A serpente exclui também o Senhor Deus, o nome do Deus da aliança fica de fora. Isso significa que Eva está seguindo pouco a pouco os passos da serpente. Eu quero fazer uma pergunta para a sua reflexão e para a minha também. Será que a serpente, Satanás, não sabia da ordem exata que Deus havia dado? O que você acha? Sabia ou não? É óbvio que sabia. E Eva? Será que Eva sabia, sim ou não? Com certeza sabia. A prova de que a serpente sabia é que quando Satanás tem a oportunidade de tentar a Eva, ela usa exatamente a ordem que Deus tinha dado. E a prova de que Eva sabia é que ela replica a ordem de Deus, apesar das suas poucas diferenças, ela replica a ordem de Deus. Então aqui nós chegamos a um ponto muito especial da mensagem de hoje. Vejam, Satanás lançou um enorme ponto de interrogação sobre uma ordem clara, explícita que Deus havia dado. Não havia dúvidas em relação à ordem de Deus. Ele foi, vamos dizer assim, no nosso linguajar coloquial, Deus foi curto e grosso. A ordem era muito clara, se você comer, vai morrer. E aí a serpente chega e lança um ponto de interrogação, um questionamento, uma pergunta sobre uma ordem explícita de Deus. E aqui está o grande perigo. Todas as vezes que uma dúvida, que um questionamento aparece, diante de uma ordem explícita de Deus, diante de uma revelação clara de Deus, o nosso sinal amarelo precisa acender. Nós precisamos ficar em alerta,
Quando o ponto de interrogação aparece diante de uma revelação clara de Deus, é sinal de que aquela dúvida não é benéfica. E se nós nos demoramos muito nesta dúvida, nesse questionamento, então o sinal vermelho se acende. Eu vou exemplificar isso para você. Eu sou um jovem, tenho aí os meus... Não interessa, a idade não interessa, nem adianta colocar nos comentários aí que eu não vou dizer qual é a idade, tá certo? Mas eu sou um jovem, sou casado, tenho os meus 2 filhos, beijo Karina, beijo Ravi, Carícia. E aí eu estou lendo aqui na Bíblia, cheguei a um texto muito interessante, Êxodo 20, né? Cheguei em Êxodo 20, e eu encontrei em Êxodo 20, ali o texto que diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. E aí eu paro um pouquinho e penso, bem, eu não vivo mais na casa da minha mãe e do meu pai, beijo Dona Angelita, seu Manuel, com certeza estão assistindo a programação. Então por que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe? Já há alguns anos eu saí da casa dos meus pais. Eu acho que isso aqui, sabe, hoje em dia não existe mais esse negócio de hierarquia familiar. Hoje em dia os filhos já não são assim, vamos dizer, submissos aos seus pais, os filhos já são mais participativos, já são mais questionadores. Então eu diria que esse mandamento aqui já não se adequa muito aos dias de hoje, ao sistema que nós vivemos, o sistema familiar que nós vivemos, as novas configurações familiares. Você percebeu? Eu estou colocando um ponto de interrogação, um questionamento, uma dúvida, diante de uma revelação clara de Deus. Quando isso acontece, querido amigo que está acompanhando a nossa programação, nós corremos um sério risco. Toda vez que nós colocamos pontos de interrogações na verdade expressa de Deus, o resultado lá na frente será ceticismo. Eu quero ir então para o terceiro ponto da nossa mensagem. Veja, Satanás colocou dúvidas sobre a ordem de Deus. E o terceiro ponto, ele deixou as palavras de Deus de lado. Isso fica muito claro. Ele disse, certamente não morrerás. Isso é uma mentira deslavada que Satanás faz para Eva. Porque a ordem de Deus tinha sido clara, se comer, morre. E neste ponto, Satanás deixa de lado as palavras de Deus. Agora uma coisa interessante, neste momento, era para Eva ter se lembrado do que Deus havia dito. O que vocês acham, sim ou não? Sim, Eva tinha que ter se lembrado. Por que ela não se lembrou? Porque todas as vezes que nós nos demoramos nos nossos questionamentos acerca das Escrituras, nós poderemos chegar ao ceticismo e estaremos prontos para crer na mentira. E o seu último golpe com relação a Eva foi colocar diante de Eva a mentira. E sabe o que Eva fez? Acreditou, comeu do fruto. Satanás colocou diante da mulher, talvez a maior mentira que ele poderia ter contado. Que se ela comesse, ela seria como Deus. Eu quero fazer uma alerta para você, querido amigo. Todas as vezes que nós questionamos a revelação expressa de Deus, as palavras de Deus, nós abrimos as brechas para o ceticismo e, consequentemente, para deixarmos de lado as palavras de Deus. E esse é apenas o passo inicial para acreditarmos nas mentiras. As dúvidas, elas estão presentes na nossa vida. Elas fazem parte da nossa vida. Nem todos aqueles que aprofundaram os seus estudos na Bíblia não têm dúvida de nada. Todos eles têm alguma dúvida. Agora, uma coisa é interessante. As dúvidas não podem nos levarem ao ceticismo. Eu quero parafrasear um texto bíblico que diz assim, eu quero parafrasear ele da seguinte forma: onde abundou a dúvida, superabundou a fé. Eu estou parafraseando um texto. E o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção de quê?
de fatos que se não veem? Se eu não vejo, como é que eu vou ter certeza? Se eu não vejo, eu não consigo apalpar. Se eu não vejo, como eu vou ter certeza? Você percebeu que a fé não exclui as dúvidas? Pense um pouquinho comigo. Se eu pudesse explicar todas as coisas em uma fórmula matemática, se eu pudesse criar argumentos para absolutamente tudo, conceitos para tudo que existe, se eu tivesse explicação e respostas para todos os questionamentos da vida, de que serviria a fé? A fé, ela permanece firme quando a dúvida existe. E a dúvida não é o ceticismo. A dúvida é a certeza de que muito em breve, aqueles questionamentos que nós temos serão respondidos. Eu posso estar falando para alguém nessa manhã que tem muitas dúvidas na sua cabeça. Vejam, nós temos milhares e milhares de equações matemáticas, de teoremas sem respostas. Milhares de teoremas que só pairam sobre ele ponto de interrogação e uma frase assim: existem coisas maravilhosas sobre esse teorema que não cabe na nossa racionalidade. Mas uma coisa eu quero dizer para você: chegará o dia em que Deus desvendará todas as fórmulas que nós não sabemos a resposta. O próprio Deus desenrolará todas as variáveis das muitas dúvidas que param sobre nossa mente. E então nós teremos as certezas de todas as dúvidas que pairam sobre nós. Você tem tido alguma dúvida com relação à Bíblia? Tenha certeza de que a dúvida é normal, mas a fé prevalece. Vejam, tem um texto muito interessante que se encontra no livro Patriarcas e Profetas, que diz assim, abre aspas, no juízo, os homens não serão condenados por conscienciosamente acreditarem na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. Então eu quero desafiar a você, a de estudar mais a Bíblia, a dizer, Senhor, me ajude a confiar nas Tuas palavras, me ajude a crer nas Tuas palavras. Quando as dúvidas vierem, me ajude a confiar no assim diz o Senhor. Se eu não tenho todas as respostas, me ajude a confiar que muito em breve, quando o Senhor vier nas nuvens do céu nos buscar, o Senhor, o próprio Senhor, responderá todas as nossas dúvidas. Você gostaria de dizer isso para Deus? Você gostaria de hoje dizer, Senhor, me ajude a enfrentarmos os meus questionamentos, as minhas dúvidas, mas acima de tudo, acreditar na Tua palavra. Esse é o seu desejo? Posso ouvir um sim? Amém. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, é bem verdade, Senhor, que nós temos muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas nós temos a certeza, ó Deus querido, que muito em breve, todos os nossos questionamentos serão respondidos por Ti. O Senhor mesmo, ó Deus, trará a resposta para todas as variáveis que nós não sabemos desenrolar nesta vida. Por isso a nossa oração hoje é nos ajude, Pai querido, a confiarmos na Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a não darmos ouvidos à mentira. E quando estivermos diante da Tua verdade expressa, que o Senhor nos ajude a crer nela. Esteja com nossos amigos que estão nos assistindo nesse momento. Essa pessoa que está orando comigo, Pai, abençoe a ela. Em nome de Jesus. Amém.